Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. No capítulo 2 de Efésios, nós começamos esse texto na semana passada e vamos dar continuidade. Eu me lembro que eu parei falando do fundamento dos apóstolos. Então, nós vamos reler o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 17 ao 20. Diz assim o texto: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a cabeça, pedra da esquina. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, perdão. Podeis assentar-me. Nós começamos essa mensagem falando da importância e do valor que devemos dar ao fato de Cristo nos tornar co-herdeiros dos santos e concidadãos dos santos. E eu preciso retornar a esse ponto aqui, porque quando o nosso comportamento não é compatível com o evangelho pregado, é sinal de que nós não estamos valorizando algo tão extraordinário como é ser colocado no rol dos santos. Concidadão dos santos, aquele que é cidadão da mesma forma que os santos. E a gente não valoriza isso. Eu estou apenas relembrando o que falamos no primeiro momento. O comportamento de muitos cristãos hoje absolutamente tem nada a ver com santos e nem com o propósito do evangelho. E muita gente acha que é o máximo, porque é um religioso. A religião não nos torna concidadão dos santos. A religião não nos torna o máximo, nem superior a ninguém. Às vezes é o contrário, a religião nos afunda na lama. Porque nos convence uma falsa sensação de que nós somos melhores que os outros, porque somos religiosos. Não é uma questão de religiosidade. E é por isso que eu parei nesse ponto de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque o que vai nos tornar concidadão dos santos é viver o fundamento que foi lançado por Cristo e pelos apóstolos. Os apóstolos deram continuidade àquilo que Cristo ensinou. É lógico que a gente não tem tempo, nem é o propósito da gente começar a lembrar de tudo que Cristo ensinou, mas depois os irmãos leiam, principalmente Mateus capítulo 5, 6 e 7, que constam o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus está dando uma aula em 3 capítulos, de tudo que um verdadeiro cristão deve saber e deve fazer. Na sua vida social, profissional, espiritual, secular, material, familiar, negócios, finança. Tudo que se precisa, relacionamento, tudo que uma pessoa precisa saber como fundamento da fé cristã está nesses 3 capítulos, não exclusivamente nesses 3, mas esses 3 capítulos de Mateus que constituem o Sermão da Montanha. Ali estão resumidos os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo. A doutrina. E aí vem esse texto de capítulo 2 de Efésios, o verso 20 e 21, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem? Os concidadãos dos santos.
Quem foi edificado, ou quem é edificado, ou quem está edificado no fundamento dos profetas? Os concidadãos dos santos. Eu também não vou voltar aqui a falar o que é cidadania e quem são os concidadãos. Mas vamos apenas resumir que concidadão é aquele que é cidadão igual ao outro cidadão. Cidadão é aquele que tem todos os direitos e conhece todos os deveres. O verdadeiro cidadão, ele tem obrigação de conhecer todos os deveres. Inclusive, há um artigo na lei que diz que ninguém pode se excusar de qualquer erro, alegando que não conhecia a lei. Não adianta, você pode cometer o erro que foi dizer assim, desculpa, eu não sabia que era crime. Você vai ser um criminoso mesmo sem saber que era crime. Porque a própria lei não permite que um cidadão não conheça os seus deveres. Concidadão dos céus ou concidadão dos santos significa, eu tenho o dever de conhecer todos os meus deveres com relação a Deus, com relação à vida espiritual, mas também eu conheço todos os meus direitos. O verdadeiro cidadão, ele aplica, ele cumpre os deveres e desfruta ou reivindica, quando necessário, os direitos. E só tem direito quem cumpre deveres. Só tem direito quem cumpre deveres. E aí, Deus nos coloca no rol dos concidadãos dos santos. Em outras palavras, Ele nos nivela aos santos. Só que aí ele diz que esses santos, ou esses concidadãos, os santos ele está se referindo aos santos do passado, os homens que serviram de exemplos para nós, que se separaram para Deus. E eu falei também semana passada, santo é aquele que se separa para Deus, ele faz de tudo para agradar a Deus. Olha aqui para mim, por favor, vou abrir um parênteses. Não significa que você não vai errar nunca, não significa que você não vai cometer nenhum pecado, não significa que você um dia não vai fraquejar, não significa que algum dia você possa cair. Significa que você vai lutar o tempo inteiro. A santificação é um processo contínuo. Enquanto estivermos vivos, não existe santo, existe aquele que está em santificação. Porque você pode estar pronto agora, santificado agora, daqui a 1 minuto você cai. Daqui a 1 minuto você briga com alguém, daqui a 1 minuto você está xingando alguém, daqui a 1 minuto você está com mágoa de alguém, daqui a 1 minuto você está mentindo para alguém, já pecou, já não é mais santo. Só que a palavra de Deus, pela graça manifestada em Cristo, nos garante que quando você reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, o apóstolo João escreve na sua carta, no capítulo 2, assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então você pode levantar a mão e dizer assim, ainda que eu caia, Ele me levanta, ainda que eu peque, Ele me perdoe. É por causa da graça. Mas voltando, santo é aquele que vai estar em processo de santificação. Quando ele chegar no estágio de santo, ele parte dessa terra. Ué, mas quando é que eu vou chegar? Significa que se um dia eu for perfeito, Jesus me tira? Não, não é isso não, é o contrário. É que enquanto a gente está vivo, a gente está num processo, você se separa hoje, evita o problema hoje, de repente você conseguiu evitar, conseguiu não errar, conseguiu não pecar, conseguiu não falar bobagem, conseguiu não odiar o irmão, conseguiu perdoar o irmão, conseguiu estender a mão ao necessitado, você conseguiu viver tudo aquilo que Deus quer hoje. Amanhã, no primeiro aborrecimento que você tiver, você joga isso tudo por terra. Então, você só pode ser considerado num estágio de santificação, se estiver, aliás, estágio de santo, um estado de santo, se você estiver num processo de santificação cotidiana e de repente você for arrebatado dessa vida, aí sim, você estava santificado na hora que foi arrebatado. Agora, enquanto você estiver nessa terra, é um processo. Ninguém pode dizer assim, eu sou santo.
Ah, mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos, como santo é o Pai Celestial. Sim, é isso que nós devemos buscar, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas atingir o estado de santo só depois dessa vida. Estamos em santificação. E o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, lá nos últimos versículos, ele diz assim: então, só quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí nós podemos dizer: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, é só depois de morto. É só depois que o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Enquanto estivermos aqui, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E também ninguém é pior. Todos nós estamos nivelados pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo e da misericórdia que nos livra da morte, da condenação eterna. Voltando, esses que são considerados concidadãos dos santos e família de Deus, são aqueles que foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E eu disse que ia falar um pouco sobre o fundamento. Que fundamento dos apóstolos é esse? Nós sabemos que o fundamento de uma casa são as sapatas, as vigas, o alicerce, as colunas, onde se apoia a construção. Quanto melhor o fundamento, mais segurança para a construção. Se o fundamento for falso, a construção pode ruir. E o que a gente está vendo hoje é muita gente ruindo porque está construindo em cima de fundamentos falsos. E se você fizer uma obra sem fundamento, eu estou com pressa, eu vou fazer um negócio aqui de qualquer jeito, aí bota o tijolo em cima da terra. A Bíblia fala assim: o sábio constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem o vento, vem o temporal e bate, assola a casa e ela não vai cair. Mas o que não é sábio, ele constrói a sua casa sobre a areia. E aí nós estamos falando de fundamento, aquilo que vai tornar a nossa vida espiritual sólida, aquilo que vai dizer assim: você é verdadeiramente cristão, quando você se apoia no fundamento dos apóstolos. E que fundamento é esse? Então vamos lá. Abre, por favor, sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje eu vou falar sobre esse capítulo, porque aqui a gente já tem uma base muito boa de fundamento dos apóstolos. O que é esse fundamento? Atos capítulo 2, o verso 42. Nós vamos ler, eu quero que a igreja leia comigo. Nós vamos ler o texto todo, depois eu vou pontuar cada item desse aí. Nós vamos ler do 42 até o 47. Todos juntos a uma só voz. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então vamos lá. Poderíamos entender que isso aqui, a igreja está nascendo.
Esse foi o primeiro momento da igreja depois da subida de Cristo. Vamos recordar? Primeiro momento. Já existia uma igreja? Não, ela estava nascendo ali. Ah, mas Jesus não fundou a igreja? Não. Jesus ensinou os apóstolos. Jesus ensinou os apóstolos. Se você vai afirmar que Jesus fundou a igreja, eu pergunto, qual foi a igreja que ele fundou? Como era o nome? Qual era a denominação? Jesus era judeu, nasceu e morreu judeu. Ou não? Ele nasceu judeu e morreu judeu. Ele não criou outra religião. Ele cumpriu toda a lei do judaísmo. Ainda dizia assim, é necessário que se cumpra toda a lei. E em mim vai cumprir toda a lei. Ele entrava nas sinagogas, ele falava com os sacerdotes, ele chamava a atenção do povo da sua religião. Ele não inventou outra igreja. Ah, mas então como é que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Porque a partir dele nasceria uma igreja, mas não foi ele que fundou a igreja. Quem deu continuidade à obra e até ponto dela se tornar uma igreja foram os apóstolos. Ele ensinou os apóstolos, ele treinou os apóstolos. E aí ele disse assim, agora vocês vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, agora vocês vão ensinar todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado. Os discípulos começaram a fazer isso. Os discípulos também, eles não tiveram o propósito, é bom que se diga isso, porque tem gente que não entende dessa forma. Os discípulos disseram assim, vamos inventar agora uma nova religião para nós? Eles também não fizeram isso não. Eles seguiram a risco o que Jesus falou, ensinar o que nós aprendemos. Nós aprendemos de Jesus, Jesus mandou ensinar todo mundo. Nós vamos ensinar, ama o irmão, perdoa o irmão, não oprima o irmão, viva com amor, com fraternidade, ajudem uns aos outros, faça a vontade de Deus, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, respeita a Deus, respeita a palavra de Deus. Foi esse o tema principal de Jesus. E os discípulos seguiram isso. E aí a Bíblia vai dizer que eles foram perseguidos porque já se perseguia Jesus. Então começaram a perseguir todo mundo que perseguia Jesus. Naturalmente, esse povo que entende que o judaísmo estava todo destruído, moralmente e espiritualmente, fora da vontade de Deus, agora começa a seguir os ensinamentos de Cristo. E até aí não tinha uma denominação chamada cristã. Mas a história mostra que em Antioquia, muitos anos depois de Jesus subir ao céu, os discípulos pregando em todo lado, começa aquela perseguição, foi acirrada sobre os apóstolos em Jerusalém. Eles começaram a fugir para várias partes do mundo para não ser mortos. Eles eram perseguidos porque pregavam os ensinos de Jesus. Mas como o comportamento deles era igual ao de Cristo, tudo que Jesus ensinou eles faziam, então eles começaram a ser chamados de cristãos. Foi em Antioquia, foi o povo que denominou. Não foram eles assim, agora nós somos cristãos, vamos inventar uma igreja cristã. Não, eles só ensinavam a palavra de Deus. E o povo começou a dizer assim, esse povo é cristão, porque eles seguem os ensinos de Cristo, porque eles seguem a doutrina de Cristo, porque eles fazem igual Cristo. Tudo que Cristo falou, eles estão repetindo isso e estão arrastando uma multidão para fazer a mesma coisa. Eles foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia. Aí a igreja firmou. Mas a igreja, essa igreja que foi se firmando ao longo do tempo e se organizando, ela estava começando aqui, cumprindo a palavra de Jesus que preguei há poucos dias atrás aqui. Primeiro, antes de começar o trabalho, você tem que vir para Jerusalém e ficar lá até ser revestido do poder. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E aí vocês estarão prontos para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Logo depois do batismo com o Espírito Santo, vem
aquele espanto todo de quem estava na cidade de Jerusalém, e Pedro então toma a palavra e começa a explicar o que estava acontecendo. No que ele começa a explicar, muita gente se converteu. E essas pessoas que foram se convertendo, começaram a se juntar e começaram a praticar o verdadeiro evangelho ensinado por Cristo. Aí aqui, nesse momento, eles estão estabelecendo um padrão. Significa dizer, todo cristão verdadeiro, todo aquele que está no fundamento de Cristo e dos apóstolos, vai viver isso aqui. Se você não vive isso aqui, você não está no fundamento dos apóstolos. É qualquer coisa. Hoje a gente tem igreja para tudo. Hoje tem teatro, a igreja virou teatro. Em algum lugar a igreja é só teatro. Outro lugar a igreja é só um clube social. Outro lugar a igreja é um comércio da fé. É comércio. Tudo é comércio. E a gente foge. E o que acontece no meio do povo, mas não tem nada a ver com isso que está aqui. Quando eu digo que a gente está vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e muito menos com o fundamento dos apóstolos, é aí que eu quero chegar. Então nós vamos começar a falar de cada ponto desse. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. É um conjunto de ensinamentos. Um povo doutrinado é um povo que tem ensinamento e segue o ensinamento. Não adianta você receber o ensinamento e não seguir. Então não tem doutrina. Infelizmente, nós crescemos na Assembleia de Deus ouvindo que doutrina era a roupa que se usava. Infelizmente. Um tempo de muita ignorância. Mas a doutrina é um conjunto de ensinamentos para o comportamento do dia a dia. O comportamento que agrada a Deus, já que estamos falando da doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, como viver o que Jesus fez no Sermão da Montanha e que a Bíblia está cheia de Gênesis e Apocalipse, é doutrina. Quem eu sou e como eu devo ser diante de Deus é doutrina. Eu preciso aprender. Eu preciso ser doutrinado. E aí o texto diz que esta igreja que estava nascendo sob o fundamento dos apóstolos, um dos fundamentos era a doutrina. Senhor, como é que nós vamos fazer? Você vai fazer do jeito que Cristo nos ensinou e nós estamos passando para você. E em casa é do jeito que Deus ensinou. E no trabalho é do jeito que Cristo ensinou. E no relacionamento pessoal é do jeito que Cristo ensinou. A doutrina de Cristo em todos os aspectos e direções da nossa vida. Doutrina dos apóstolos. Além da doutrina, eles permaneciam na comunhão. O que é comunhão? É relacionamento sem barreiras. Porque tem gente que pensa que comunhão é a ceia que a gente toma. Não, não. O católico faz primeira comunhão. E tem crente que fica fazendo comunhão todo mês. Ele acha que é a mesma coisa. Veio para ser e veio para comunhão. Não é a mesma coisa. Comunhão é um relacionamento sem barreiras, sem fronteira. Você pode olhar nos meus olhos, eu posso olhar no seu, eu posso dar a mão para você, eu posso abraçar, eu posso te carregar no colo quando você precisa, você pode me carregar quando eu preciso, você chora comigo, eu choro com você, eu sofro com você, você sofre comigo, eu sorri comigo, eu sorrio com você. Relacionamento sem barreira, sem fronteira. Ah, eu não vou com a sua cara. Não tem comunhão. Pastor, muda a gente de igreja. Olha, para mim não dá. Para mim não dá. Eu e fulano, a gente não está se batendo. Não tem uma outra congregação. Irmãos, parem para pensar. Eu já vivi isso aqui não sei quantas vezes. Nessa igreja aqui. De obreiro, me implorar para eu tirar ele de uma congregação para outra, porque ele não consegue conviver. Que doutrina você segue? Doutrina do cão, doutrina do diabo. Doutrina da pinima, da divisão, da briga, da confusão. Doutrina dos apóstolos, comunhão. Doutrina dos apóstolos, repita comigo, doutrina dos apóstolos. Comunhão. É um dos fundamentos. Eu não sei como é que consegue, irmão.
Eu já tive coisas que você não entende. Tem gente que a gente olha e diz assim, Pai do Senhor, a pessoa diz assim, Pai do Senhor. Mas na cara de pau. Tipo assim, eu quero que você saiba que eu não vou com a sua cara. Eu não quero saber de você. Mas eu sou crente, eu vou para o céu. Só se for da boca da onça. Só se for o céu da boca da onça. Como é que uma pessoa que diz que é cristão, isso aqui é ensinamento, doutrina dos apóstolos, fundamento que Cristo passou para ele. Jesus chegou a dizer assim, se te bater de um lado, dê o outro. Se te pedir a camisa, entrega até a túnica. Se mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. Você pensa que isso é literal? Não é literal. Significa engole sapo, meu filho. Engole seco, está doendo, fica no seu lugar, entrega na mão de Deus, mas não perca a comunhão. Não perca a presença de Deus, não perca a salvação. O irmão que errou com você é ser humano igual a você. Ele merece perdão, ele merece atenção, ele merece uma chance. Doutrina dos apóstolos. Comunhão. Segundo, no partir do pão. Partir do pão aqui não é da Santa Ceia, não. Ué, pastor, será que não? Não é não. A gente vai ver isso aí, é literal. Porque no verso 46, lê para mim, por favor, o verso 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo. E partindo o pão aonde? Partindo o pão aonde? Então não é na ceia, na igreja. O que é esse partindo o pão aqui? É atendendo à necessidade do necessitado. É atendendo à necessidade do necessitado. O irmão está necessitado, eu vou partir meu pão com ele. Esse pão aqui refere-se a qualquer necessidade, não é só o que comer. Quantas necessidades às vezes tem dentro da igreja? Tem pessoa que tem uma visão aguçada. Ele olha assim e diz assim, fulano está meio abatido. Será que está com algum problema? Aí chama a pessoa, vem cá, minha irmã. Eu estou notando você meio triste, está acontecendo alguma coisa, está com algum problema, precisa de alguma coisa. Aí você vai ver a pessoa está desempregado, está devendo até o último fio de cabelo, não tem o que comer em casa, família está passando necessidade. E às vezes está sentado do nosso lado e a gente... Irmão está com um problema sério na família está sendo destruída e a pessoa está abatida, chorando, implorando por socorro. Além de não ter quem observe para estender a mão ou para encaminhar alguma ajuda, ainda vai, tem gente que cresce porque acha que aquela pessoa é pior do que ela. Está assim porque vai ver que está devendo alguma coisa, igual os amigos do Jó, né? Irmão, partindo o pão em casa, comiam juntos, aqui é literal. Vamos para a sua casa hoje, todo mundo, na minha casa hoje, nós vamos comer, eu quero os irmãos na minha casa, visitando e comendo junto, é aquela alegria de estar junto, comendo junto com alegria e singeleza de coração. Isso é marca da igreja que vive sob o fundamento dos apóstolos. Agora, fulano na minha casa, eu bato a porta na cara dele. Está passando necessidade, problema dele. Eu trabalhei, eu lutei, eu tenho o meu. Eu não vou dividir o meu, que custou um suor da minha testa. Não vou dividir. A gente está vivendo essas coisas. Nós chegamos num nível que nem para as coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos me perdoem, tá? Eu lancei aqui há algum tempo atrás a campanha das primícias. Você sabe por quê? Que mais de 90% dos que começaram a abandonar, mais de 50% nunca nem começaram. E mais de 90% dos que começaram a abandonar. Você sabe por quê? Diz assim, mas de novo, né, negócio de dar dinheiro de novo, eu estou fora. Eles ignoraram o propósito. Porque acham que eu não vou me sacrificar por causa de nada. Nem sabendo que esses recursos estão ajudando esta igreja que investe 100% na obra missionária. A gente tem aqui um monte de necessidade que vai ficando para lá.
De vez em quando eu peço, irmão, dá uma voltinha aqui, vê quanta coisa a gente precisa aqui. Esse nosso templo aqui é provisório, porque a gente não tem dinheiro para construir o templo com o projeto que está feito aqui. Um projeto lindo. Vamos fazer aí um negócio provisório que gaste menos, porque cada centavo que entra aqui é investido na missão. O que tem de criança socorrida com a obra missionária aqui, os sertões brasileiros, quilombolas, indígenas, e fora do Brasil, 8 países na África, 3 países na América do Sul, 1 país da Europa, onde a gente está socorrendo necessitados, obra missionária, mesmo o irmão sabendo que vai ajudar vidas, diz assim, eu quero saber de vida, eu que não vou gastar o meu dinheiro com mais nada. Aí a gente vem para o modelo estabelecido pelos apóstolos, o modelo estabelecido pelos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Vamos voltar, que eu pulei para o verso 46 para mostrar que esse pão perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em cada alma havia temor. Olha aqui para mim. Eu acho que o que mais nos falta, e por conta disso falta todas as outras coisas, é o temor a Deus. A igreja, os crentes perderam o temor a Deus. Os crentes perderam o temor a Deus. Era comum, quando eu era criança, isso eu vivi isso, e até hoje eu ainda vivo, mas eu vivo muito isso, até hoje. Eu fui nascido e criado no Evangelho. E quando eu era criança, a gente fazia aquelas coisas de criança, que errou, a mamãe castiga, o papai chama atenção, aí você fala uma mentirinha para a mamãe, não fui eu não, só que foi, né? Ah, você fez isso? Não fiz não, só que fez. Irmão, quando chegava na igreja e vinha uma mensagem sobre arrebatamento da igreja, o mentiroso não vai entrar no céu. Eu ficava assim, Jesus tem misericórdia, eu menti para a mamãe, Jesus tem misericórdia, eu fiz isso, Jesus tem misericórdia. Criança, eu era criança. Os crentes tinham um temor tão grande que quando eles eram chamados a atenção por alguma coisa errada, eles não xingavam o pastor, nem botavam na justiça não. Eles vinham para a igreja chorando, pedindo perdão, ajoelhavam. Eu já contei a história aqui de um irmão, hoje é pastor, foi vice-presidente de um grande campo. No dia que ele foi excluído por um pecado grave cometido, eu chamei e disse assim, meu irmão, a igreja, eu era diácono. E eu disse assim, a igreja não está te expulsando, você vai ser disciplinado porque a falha é grande, precisa de ser disciplinado, mas pelo amor de Deus, se você quer a salvação da sua alma, não se afaste, não vá embora, porque se você disser que agora você está fora da comunhão, você não vai vir mais para a igreja e não precisa mais do culto, da oração e de nada, você nunca mais vai voltar, o diabo vai te amarrar lá para o resto da vida. E você vai ter vergonha de voltar para a igreja. E é tudo que o diabo quer, é que a pessoa se afasta por causa de um erro que cometeu. Eu agora estou com vergonha que eu cometi um pecado e eu fui excluído, eu fui disciplinado, fui suspenso da comunhão, eu não piso mais na igreja. Não vai pisar nunca mais, porque o diabo vai enrolar ele. Aqui dentro você está perto de quem pode te defender. Aqui tem Pai, Filho e Espírito Santo, aqui tem poder de Deus, aqui tem palavra que limpa, que liberta. Se você se afastar, você corre um grande risco de nunca mais conseguir voltar. E aí aquele irmão, chorando, ele antes de ser punido, ele aguardando aquele tempo, aquelas reuniões de ministério, né? Que o cara vinha para tratar o assunto, sabia que ia ser punido, suspenso da comunhão e tal, e eu com ele lá fora, eu fiz questão de cercar ele lá fora, eram 2 que seriam tratados nesse mesmo dia, os 2 com casos graves. E eu cerquei o primeiro, falei, faça isso, se você for disciplinado hoje, não é para você ir embora, é para você reconhecer que você errou e pedir perdão a Deus, pedir misericórdia, vem para os cultos, vem para a oração e seja mais crente do que você já foi até hoje. Aquele irmão acatou. Depois daquele dia, está excluído. No dia seguinte, quando nós chegamos na igreja, já estava de joelho, era um banco que tinha assim na lateral, na porta do templo, o primeiro templo, nem tinha aquele templo antigo ali não. Era o primeiro salãozinho. O irmão
Nós chegamos, não tinha ninguém na igreja, mas ele estava de joelho lá chorando. Jesus, tem misericórdia, me perdoa, eu quero a salvação da minha alma, eu errei, mas eu sou teu servo, eu sou teu filho, tem misericórdia. Esse irmão nunca deixou de vir a nenhum culto, e toda vez que a gente chegava, ele não fazia questão de esconder, ele derramava lágrima pedindo perdão, a igreja toda ouvindo, ele não quer saber. Sabe o que é isso? É valorizar a salvação, valorizar a vida eterna. Por quê? Porque tem temor a Deus. Hoje, meu irmão, não existe temor. A pessoa faz o que quer. E se for chamado a atenção, ele muda de igreja. Muda de igreja. Nunca consegue admitir que houve uma falha que pode ser corrigida e Deus quer corrigir. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer, você pode cometer o pior pecado da sua vida. Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo alguém que foi comprado, remido e lavado pelo sangue de Jesus, e Ele está pronto para estender a mão e te colocar de pé de novo. Mas para isso você tem que ter temor, reconheça o erro e volta para o seu lugar. Eu vou ter que parar porque a hora já foi. Havia temor, vamos recuperar o temor. Onde você está, Deus está vendo. Só que Ele não está vendo só o que eu faço. Olha para mim, Ele não está vendo só o que eu faço e nem está ouvindo só o que eu falo. Muito mais importante do que eu faço e do que eu falo é o meu coração. Quem pode entender isso? Muito mais importante do que eu faço ou do que eu falo é o meu coração. Porque no momento que eu erro, no momento que eu peco, Deus já vê o meu coração. Se eu estou reconhecendo o erro e me humilhando na frente dEle. No momento que todo mundo está vendo o meu erro, mas Deus está vendo o meu coração que chora e diz, tem misericórdia, eu não quero mais fazer isso, eu não queria fazer, eu já fiz, agora me perdoa, eu quero me levantar. Deus está vendo isso também. O temor está no coração. E se nós perdemos o temor, nós perdemos o rumo. Eu vou ter que parar por aqui, irmãos. Me perdoe a hora. Eu queria ir um pouco mais além, mas não dá. Eu queria falar sinais e maravilhas. O crente que é fundamentado no fundamento dos apóstolos, o que está escrito lá em Marcos capítulo 16, os versos 15 e diante? Quem sabe de cor aí? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for, será salvo. E quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Quais os sinais? Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Mas como é que essas coisas acontecem? Quando eu vivo sob o fundamento dos apóstolos. Não é uma igreja inventada. A língua está coçando, eu estou com muita vontade de falar isso, mas eu vou parar agora. E vocês vão voltar terça-feira, porque a hora já foi. Eu vou parar aqui nesse fundamento. Você vê muita coisa, muito crente, muito religioso, mas que nunca foi salvo, nunca foi liberto. Uma pessoa que guarda mágoa, que persegue, que não olha nem para cá, para mim morreu, não quero nem ouvir falar o nome. Essa pessoa ainda é endemoniada, nunca foi liberto, nunca teve o Espírito Santo, nunca teve Cristo na vida. Não tem nada a ver com a igreja fundada sobre os apóstolos. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, nada. Porque Cristo ensinou que quando o Judas se apresenta prestes de traí-lo, ele olha para Judas e diz assim, amigo. Ele sabia quem era Judas, mas ele chama de amigo. Isso é fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo, Jesus manda amar o inimigo. E ele diz assim, que vantagem há em amar o amigo? Isso é fundamento do evangelho de Cristo, que os apóstolos seguiram. Estevão está sendo apedrejado até a morte. E ele disse assim, Pai, não lhes impute esses pecados.
Para mim isso é extraordinário. Essa é uma pessoa que vive o fundamento lançado por Cristo. Não lhes impute esses pecados, significa, Pai, não considere que isso seja um pecado contra mim, ou contra o Senhor. Ou seja, para mim, eles não estão fazendo nada demais, deixa eles me matar, deixa eles apedrejar, deixa eles blasfemar, deixa eles mentir contra mim, não considere isso um pecado. Já pensou isso, irmão? Você querer que o teu inimigo quer ver a tua morte e você está pedindo a Deus para não castigá-lo? Isso é fundamento. Eu não vou perguntar quem é que vive isso daqui, que senão a gente vai sair daqui dizendo assim, Jesus, tem misericórdia. Mas que a gente não vive isso, não vive mesmo não. Você está entendendo o que é que... Quem é que é concidadão dos santos? Olha aí. Quem é concidadão dos santos? Aquele que está fundado no fundamento dos apóstolos. Então é hora da gente começar a correr atrás. E aí, na próxima terça, se Deus permitir, nós vamos falar dos que criam, dos que estavam juntos, dos que tinham tudo em comum, de vender suas propriedades, o que é isso? E repartir com todos. O que é perseverar unânimes todos os dias no templo? Há um significado extraordinário aqui nesses unânimes, que é a unanimidade. E a gente vai seguir falando disso. E vai terminar com louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Mas depois eu ainda vou trazer uma consideração do apóstolo Paulo. Muito interessante, que ele fala também dessa questão de fundamento. Nós não podemos perder ou sair do fundamento dos apóstolos. E no final, se Deus permitir, eu vou dar alguns exemplos, sem citar nomes, para os irmãos verem o risco que a gente corre, o perigo que a gente corre, seguindo um monte de fundamento que não tem nada a ver com Cristo e nem com os apóstolos. E, infelizmente, eles estão na nossa igreja, estão na nossa vida, na vida de muita gente, mas num número muito maior do que você possa imaginar. Está lastrado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, fundamentos que não são os dos apóstolos nem de Cristo, mas é o que domina as igrejas evangélicas hoje no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus.